noite para todo mundo aí que vai entrar ao vivo e para você que está vendo aí a gravação. Essa live vai ser muito importante para você, principalmente quem respondeu que não sabe ficar em silêncio. Não é só o silêncio da mente, não, é da boca também. Então isso é importante para a gente saber como o silêncio vai influenciar no nosso dia a dia, vai melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, ó, fica aí que eu vou aguardar o pessoal entrar. O pessoal já está entrando. Oi, Christian, Viviane, pessoal que está entrando aí. Deixa eu ver, Adriana. Bem-vindos, queridos. Muito bem-vindos. E ó, tivemos várias perguntas, também vou responder. E lógico, sempre abro aqui para vocês também perguntarem, né? Mas quando tá no comentário, o que eu falo? É melhor botar na interrogação, porque aí eu não perco, tá bom? Porque quando eu começo a falar, às vezes, né? Quem já fez live sabe, quem nunca fez, né? Experimentem um dia, porque assim, você falar, né, tá pensando ao mesmo tempo, falar e ainda ver o que tá escrito aqui, não é muito fácil, mas é um treino, tá bom? Bem-vindos aí, estão me ouvindo bem? Jaqueline, Vanessa, bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí o áudio? Se tiver tudo ok, a gente já começa, né? Falando aí da importância do silêncio na nossa vida. Tem gente que falou, eu não consigo fazer esse silêncio. É um treino, né? A gente precisa treinar isso, né? Principalmente as pessoas que se consideram explosivas, as pessoas que muitas vezes se acham, mas eu sou autêntica, eu sou uma pessoa direta, eu falo mesmo, eu não meço as palavras. Que. Muitas vezes está trazendo aí muita energia, né, pesada para a própria vida, só por conta desse comportamento, né? Mas, Alessandra, como mudar essas pessoas, fazer com que elas enxerguem? Não tem como. A gente não muda ninguém, a gente consegue mudar a nós mesmos, né? Então, essa é a nossa missão, olhar a nós mesmos em primeiro lugar e, lógico, através do nosso comportamento, muitas vezes o nosso entorno também muda. Porque, principalmente nesse caminho de autoconhecimento, gente, às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu comecei nessa área e as pessoas se afastaram até de mim, porque eu fiquei uma pessoa chata. Será que você ficou chata mesmo? Ou você ficou uma pessoa mais atenta ao que te faz bem, né? A coisas que antes você não estava nem aí, mas agora você vê que não faz bem para você, né? A gente começa a selecionar naturalmente as coisas, situações, pessoas. Tá tudo certo. Porque também não existe nada para sempre, né? Isso para sempre aí é uma ilusão. Então, existem pessoas certas no momento certo, né? Eu creio muito nisso. Nada acontece por acaso. Então, tudo que está acontecendo na tua vida hoje, na minha vida hoje, é porque é chegada a hora. Alessandra, mas é tanta coisa difícil? Sim, porque a vida é assim. Ela é feita de bons momentos e momentos não tão bons assim, momentos difíceis, momentos dolorosos. Todos nós vamos passar por isso. O que vai fazer diferença é como a gente reage a cada um desses momentos. E a reação, né, da fala, muitas vezes, é exacerbada. Tem pessoas que falam demais e pensam de menos. Tem pessoas que pensam também muito, né? É o contrário, pensam demais e falam de menos. Ou seja, esses dois estão desequilibrados. E qual que é melhor? Não tem melhor, né? O desses dois, o melhor é o caminho do meio, que a gente chama, o equilíbrio, né? Mas como é que eu faço para conseguir esse equilíbrio? Através, em primeiro lugar, da observação. Nós precisamos observar
antes de sair agindo. Ah, mas é isso que eu não consigo. Quer conseguir? Dica aí número 1 para conseguir. Para de falar que você não consegue. Para. Começa a tirar essa fala de que eu não consigo, eu sou assim, eu sou muito explosiva, muito agitada, eu sou inquieta. Para. Veja essa inquietude, essa ansiedade, essa explosão como algo que você precisa transformar na sua vida. Não como, eu sou assim. Porque as pessoas muitas vezes se identificam com o padrão e ficam com eles pro resto da vida. E isso é que faz aí a pessoa, muitas vezes, não conseguir certas coisas na vida. Porque ela pensa que ela não é capaz. Nós somos capazes de tudo. Tudo aquilo que a gente se propõe, a gente pode conseguir. Então, se você sabe que silenciar a mente, silenciar a tua voz, a tua expressão é uma necessidade, então busca fazer com que isso aconteça no seu dia a dia. Tá? Primeiro lugar, respirar. A pessoa que fala demais, ela não respira. Geralmente as pessoas atropelam, né, a própria fala, atropelam pensamentos e quando vê já estão falando, não escutam bem, né? Tô falando não escutam bem para suavizar, às vezes não escutam nada, não escutam o outro. É como se fosse ali um monólogo, não é um diálogo, é um monólogo. Ela tá falando. Você pode falar até palavras desconexas que ela não vai te ouvir, porque ela tá só no monólogo. E aí, como lidar com isso? Se você notou, se você tem esse autoconhecimento, essa visão para você e que você é assim, a gente tem como aí várias dicas para te ajudar a sair desse padrão que tem te atrapalhado, tá? Então fica aí que eu vou falar. Marina, Mari, boa noite, pessoal que tá entrando aí. Vamos para a primeira pergunta que tá aí na interrogação. Quem tiver também pergunta pode fazer, tá? Esse respeito aí do silêncio, né? A importância do silêncio na nossa vida. Então, primeira pergunta, sempre tá saindo aqui, mas eu quero deixar aqui. Sobre as pessoas que falam até demais, como falar quando é uma pessoa que você gosta? Quando falar, não, quando fazer. Como lidar quando é uma pessoa que você gosta? Aí eu fiz, né, um questionamento no Story. Será que é por que a pessoa fala demais? Ou porque o conteúdo também do que ela fala incomoda a gente? Então, sempre quando algo incomodar no outro, vamos pegar esse exemplo. Eu gosto da pessoa, mas ela fala demais. Ok. Perceba se o que a pessoa fala é o que te incomoda ou somente o fato dela falar demais. Geralmente é o que ela fala ou a forma como a pessoa se expressa, né? Que bate ali alguma coisa, né? Incomoda alguma coisa interna nossa. É sempre assim, gente. O outro é um espelho, né? Então, se algo no outro incomodou a gente, é porque algo ali tá linkando com alguma dor sua, com algum problema que você já tenha passado com uma outra pessoa. Também tem muito isso, né? Às vezes a gente faz uma amizade, por exemplo, vou dar um exemplo aí, né? Aleatório. Que você gosta da pessoa, mas por ela ter falado demais ou por ela ter falado a seu respeito com outras pessoas, você não ficou ali numa situação bacana, né? Seu nome foi envolvido e você foi prejudicado. É lógico que para um outro relacionamento aí de amizade, você já vai ficar, né, desconfiado. Não, peraí, não vou me abrir mais tanto com as pessoas assim, porque eu já passei por alguma situação. É normal isso acontecer. É até uma defesa, né? O ser humano, ele se defende, né, de uma dor sempre.
Porém, a gente precisa entender e conversar com a gente mesmo, né? Sempre olhar para dentro, que essa outra pessoa não é a mesma situação, não é a mesma pessoa de anteriormente. Então a gente precisa entender e não passar esse nosso sentimento para novas relações. Não é só relação íntima, não, é relação de amizade, tudo. Né? Porque a gente também, se a gente está atraindo esse tipo de pessoa, porque nós atraímos as pessoas, né, de acordo com a nossa vibração. É porque algo também está acontecendo dentro da gente, sabe? Então, quando a gente fala muito de autoconhecimento, às vezes a pessoa, poxa, mas eu sou culpada de tudo, eu que atraio. Não é culpa, gente, para com isso, tá? Não tem culpa nisso. É responsabilidade nossa, que muitas vezes a gente não tem nem consciência. Mas é pra gente olhar e aprender algo, tá bom? Então, deixa eu ver, acho que teve mais alguma pergunta aqui. Não, foi só o pessoal entrando. Oi, Cris, boa noite. Tá bom? Então, assim, se a pessoa fala demais e fala coisas que você não gosta, a gente tem como ter uma barreira interna, né? Você pode, não vai cortar a pessoa, não vai... Ouve a pessoa e se algo que ela está falando mexe com os seus valores estruturais. O que são os valores estruturais? Vamos supor que para você é essencial, é primordial que uma pessoa seja honesta, tá? Vamos dar esse exemplo. E essa pessoa está falando de algo, de uma situação que ela não vai ser assim tão honesta, ou que ela não foi, ou querendo que você também participe de algo que não tenha, não seja aí honesto. E aí, muitas vezes você se impacta com aquilo porque é teu valor estrutural a honestidade. Então você pode ficar nervoso, né? Querer ali tomar alguma satisfação, mas pense, ela não tem esse valor estrutural, porque se tivesse, não estava fazendo esse tipo de proposta para você. Então, o que você pode internamente, né, antes, lógico, de você se colocar, fazer o Ho'oponopono. Gente, Ho'oponopono são as palavras, né, que para mim ficam rodando ali automaticamente, né, com sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você fica falando dentro da tua cabeça para que você não compartilhe o que a gente chama de memórias com essa pessoa. É que não entre nada do que ela está falando no teu sistema. E lógico, você vai, olha, né, você me desculpa, mas nisso eu não vou poder te ajudar, não vou poder participar e por aí vai. Sem dar muita justificativa, gente. Porque justificativa, se a pessoa, eu sempre falo isso, se a pessoa é sua amiga, não precisa você justificar. É só você falar que não, ok, obrigada, não quero. E se a pessoa for sua amiga, você não precisa explicar tanto. Se ela não for sua amiga, né, for um inimigo, ela não vai acreditar mesmo. Então pare de querer se justificar. Né? Só fala sua razão, não. No momento eu não quero, não posso, eu não tô afim. E pronto. Ah, mas se acabar a amizade. Se acabar a amizade, não era amizade. A amizade que a outra pessoa só quer que você diga sim, que você esteja sempre ali, né? Concordando, não é amizade. Entende? Tá? Pra mim, assim, já foi tarde. Tá bom? Então é isso. Se a pessoa fala demais, vai depender muito do que tá ali se tá chocando com seus valores, né? Se for totalmente contrário do que você pensa, muitas vezes vai dar uma indignação em você, vai dar uma raiva, mas você pode falar com um tom mais amigável. Não querendo, o segredo tá em você não querer mudar o que a pessoa pensa, porque ela pensa dessa forma. Você se coloca, olha, eu já não penso assim, eu entendo você falando, mas eu já penso assim, assim, assado. Acabou. Não precisa entrar em embate com ninguém, em discussão acalorada, porque não vai ser a discussão que vai fazer o outro mudar, principalmente com, né, com essa energia de raiva, de
indignação não vai fazer a pessoa mudar. Ah, Alessandra, mas eu preciso impor limites. Sim, mas não precisa ser grosseiro. É só você falar que não e pronto. É só que a gente acha, muitas vezes, a gente aprendeu dessa forma, que o não, que o limite precisa ser imposto de uma forma rude, de uma forma grosseira, e não precisa, é só você falar que não. Ah, mas o outro não vai me entender. Isso é você que acha. E se não entender, você explica. Simples, né? É uma comunicação que a gente tem que privar aí, né, pela paz e não pela guerra, tá bom? Boa noite, Valesca, bem-vinda. Camila, Jorge, todo mundo que entrou aí enquanto eu estava falando. Então, gente, silenciar não é só silenciar a voz, a mente também, né? Como a gente faz, Alessandra, para silenciar essa mente que fica falando o tempo todo, né? Ali aquelas vozes ali me cobrando, principalmente cobranças, né? Cobrando o tempo todo. Eu não paro de pensar um segundo. Tiveram pessoas que falaram isso. Né? Você precisa descansar a sua mente. Ah, Alessandra, você vai falar em meditação, não consigo meditar? Primeira coisa, para de repetir que você não consegue. Você já está cortando algo que é muito bom da sua vida sem ao menos tentar. Mas não vou falar direto de meditação, não. Vou falar de outras coisas que vão ajudar você também a silenciar essa mente, né? De ficar pensando em coisas que você tem que resolver, em problemas, em coisas negativas. Gente, contato com a natureza, pé no chão. Alessandra, eu gosto muito de praia, mas nem sempre a gente pode, né? Quem mora perto da praia, ótimo, mas quem não mora, né? Natureza mesmo. Alessandra, eu moro em apartamento, eu não tenho como pisar na terra. Ok, vai lá, pega um sol. É um contato de alguma forma com a natureza, para você contemplar a natureza, sem expectativa nenhuma, sem julgamento. Contempla o sol. Se estiver chovendo, contempla a chuva. Só olha, só observa. Observa os raios de sol, observa a chuva caindo. Observa ali se você estiver, né, pisando numa grama, na areia. Observa. Isso é o que a gente chama de atenção plena, mindfulness. Manter ali sua atenção naquele momento presente. Ah, mas é só na natureza que dá para fazer isso? Não. Mas a natureza, eu já estou te dando essa outra parte também energética para elevar aí tua vibração. A energia da natureza faz isso, né? Ah, Alessandra, mas eu não tenho como, eu não tenho como estar na natureza, contemplando a natureza. Tá bom. Você lava a louça? Acho que a maioria, né? Nem que seja um copinho. Vá lavar a louça com atenção plena na louça. Tô lavando o copo, tô lavando a panela, o prato. Tenha atenção no que você está fazendo ali. Sem você estar lavando a louça e pensando o que você vai ter que fazer depois. Ai, meu Deus, amanhã, não sei o que. Não, atenção plena no que você está fazendo. Entregue ali, tá cozinhando. Por isso que às vezes falar, cozinhar é uma terapia. Porque tem pessoas que quando cozinham esquecem de tudo. Ficam focadas ali com atenção no que ela está fazendo. Então é uma terapia mesmo, né? É uma forma, né, de terapia. Uma forma de você silenciar a mente. Né? Então ali com atenção plena no que você está fazendo. Isso é muito importante. Então treinem isso. Natureza é ótimo, mas se você não tem, você pode ter a atenção focada em qualquer coisa que você estiver fazendo. Com atenção, o que é a atenção focada? É sem você ficar pensando em outra coisa, a não ser lavando a sua louça, varrendo a sua casa. Você pega a vassoura e varre com atenção plena ali. O que está acontecendo, se você está deixando algum lixinho para trás.
a forma como você pega na vassoura. Tudo isso é um treino para a gente descansar a mente que vive trabalhando o tempo todo. Tem gente que fala assim, até quando eu durmo a minha mente está pensando. E realmente está lá, né? Daqui a pouco sonhos malucos, sonhos que parecem, né, que não tem nada a ver. Só parecem, gente, porque os sonhos são aí a manifestação do nosso inconsciente, né? Cada coisa louca para ver como está o nosso inconsciente. Tá bom? Então, isso é muito importante. A gente aprender a olhar cada vez mais com atenção pra gente, né? Sem achar que o outro tá sempre contra a gente. Não tem ninguém contra você, né? Muitas vezes é você que tá armado até os dentes aí, esperando um ataque já, né? Muito por conta de toda a experiência que muitas vezes você já teve com outras pessoas, né? Mas se dê aí essa oportunidade de não passar para outras pessoas as experiências negativas, né? Se dê essa oportunidade, porque é muito bom quando a gente consegue, tá bom? Então, façam isso. Grazi, Sérgio, Carlinha, boa noite, queridos. Deixa eu ver mais perguntas que fizeram aqui na interrogação. Essa daqui eu já dei uma respondida, ó. Como acabar? A pessoa perguntou como fazer para acabar com o falatório da minha mente. A mente, gente, ela tá sempre querendo explicar tudo. Ela quer entender tudo, explicar tudo, quer dar nome a tudo, quer saber, é fofoqueira a nossa mente. Ela quer deixar tudo ali explicadinho, tintim por tintim. Só que muitas vezes tem coisas que não tem explicação plausível, pelo menos naquele momento. Não tem uma explicação racional. E tá tudo bem você não saber tudo, ninguém sabe. Para de querer, né, nomear tudo, de querer entender tudo. Eu falo o seguinte, tem coisas, são mistérios, né, que eu chamo de mistérios da vida, que a gente não tem que entender mesmo, não. Se a gente for querer entender tudo, fica maluco, gente. É muita coisa que acontece além, né, do que a nossa vã sabedoria aí pode explicar, né? Então é isso. Não queira entender tudo porque você não vai. Se você tem essa prerrogativa de que eu não vou entender tudo, eu não tenho que entender tudo. Existem coisas que acontecem que estão acima de mim. Você vai baixar muito a tua expectativa. E com essa baixa expectativa, você não se frustra. Porque você sabe que tem coisas que acontecem que não dependem de você e tá tudo bem. Parar de querer estar no controle de tudo o tempo todo. Esse controle faz a gente adoecer. Tem pessoas que falam assim, trazendo aí para exemplos que eu já vi muito. Ah, mas eu tenho que ajudar a minha família. No outro dia eu estava conversando com uma senhora e eu falando que, olha, nossos filhos, lógico que a gente pode ajudar, estava falando a respeito de filho e tal, a gente pode ajudar, mas filhos adultos, eles precisam aprender a se virar sozinhos. Ah, mas a Alessandra, essa pessoa já é uma senhora. Ah, mas como fazer? O meu filho, eu ajudo, porque o meu filho não tem condição. Ele já está no segundo filho. Não tem condição, está no segundo filho. Para essa pessoa eu não falei não, porque assim, a gente só estava, né, batendo um papo e tal. Não falei isso que eu vou falar para vocês, mas assim, ela se desdobra, né, trabalhando para poder ajudar o filho, porque tem que ajudar, porque ele não tem. Aí eu pensei, ele vai ter o terceiro, o quarto filho, né? Porque, gente, não é obrigação dela ajudar. Ah, mas se eu não ajudo, ele não vai ter. Gente,
Aí, muitas vezes as pessoas não crescem, né? Os filhos não crescem porque os pais não deixam. Ah, mas você vai deixar, né? Às vezes a pessoa pode perguntar, vai deixar passar necessidade? Não é isso que eu tô falando. Comida, necessidade não vai passar. Agora, e as outras coisas que muitas vezes essas pessoas querem e não podem? Não podem ter. Não podem porque optaram, né, muitas vezes, por não fazer o que outras pessoas fazem. Que é, muitas vezes, investir, né, ali um estudo, um trabalho. A pessoa não quer. Aí depois ela se sente no direito de reclamar, de querer ajuda. É complicado, né? E aí vira um círculo ali vicioso, né? Sempre toda a família. Bota aí pra mim, gente, pra ver se vocês têm a mesma percepção que eu. Toda família tem um assim? Eu tô sendo bem, né, boazinha. Um que se encosta, que se aproveita. Fala aí. E tem aquela outra pessoa também que tem que ser, que se acha, né, o centro da família e tem que ajudar todo mundo. Não tem sempre esses personagens? Diz aí pra mim. Não tô julgando se tá certo, se tá errado. Tô falando que pessoas adultas deveriam, né, andar com as próprias pernas. Ah, mas não tiveram condição e aí você não vai ajudar? Claro. Mas até quando? Isso que a gente precisa se perguntar. Se você continuar tendo as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados. Se você continua, né, oferecendo tudo para aquela pessoa, muitas vezes a pessoa não se mexe. Ai, Alessandra, mas aí eu vou ser cruel. Será? Ou você vai estar dando aí um empurrão para a pessoa acordar, né? A Glória falou verdade. Né, Glória? Tudo bom, querida? Sempre tem na família, sempre tem esses personagens, né? Tem a pessoa que quer controlar, a pessoa que acha que a família não anda sem ela. Tem o outro que, né, se finge de morto. Tem o outro que não tá nem aí. Tem de tudo. Jorge falando, ajudar demais quem pode andar. Acabaremos nos tornando muletas em todas as áreas, com certeza, né? E a gente não tá aqui para ser muleta de ninguém, né? E nem fazer do outro nossa muleta, né? Muleta sentimental, né? Muleta aí muitas vezes, né, na parte, né, de grana, né? A gente precisa andar com nossas próprias pernas. Mas aí tem pessoas que falam assim, ah, mas eu é que, essa mãe, né, falou, ah, mas eu é que não soube educar, eu não, a pessoa se culpando. Eu falei, não, você fez o seu melhor agora, você pode mudar de atitude para ver se dá outro resultado. O que eu quis dizer para ela é, enquanto ela ficar, né, achando que ela é responsável por tudo, ela pode ajudar, mas ela não é responsável pelos 2 filhos dele. Senão ele vai continuar onde está, porque é muito bom, gente. É muito bom você ter casa, né, comida, né, roupa lavada, tudo bonitinho, ficar lá. Eu também gostaria, né? Mas não é bem assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A Valesca disse que, né, mas tomei vergonha na cara. Ah, tá, porque ela era essa pessoa, né, Valesca? Eu era assim, queria ser a Mulher Maravilha, ajudar mesmo sem ser solicitada. Pois é, não pode. Deixa a pessoa também pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa nem pediu, a gente já está querendo oferecer. Pedir ajuda é um ato de humildade. Quem não consegue pedir ajuda é porque não é humilde. E também porque a outra pessoa muitas vezes não deixou, né? Porque já oferece antes da pessoa pedir ajuda, né? Aí fica cômodo, né? Então, gente, é muito importante a gente observar
silenciar a nossa mente, né? Principalmente, o que será que o outro está precisando, né? Deixa cada um com a tua vida, cada um com as suas cargas. Já bastam as suas. Se você entrega, vai por mim, isso, ó, coloque isso aí no coração. Se você entrega as cargas emocionais de todas as pessoas que estão aí nos seus ombros, tu vai ficar muito mais leve. Porque você não tem tanta coisa assim, só sua. Eu garanto que tem muita coisa aí, né, do outro que tá nos teus braços, nos teus ombros. Então, ó, devolve para cada um. Isso aqui é seu. A responsabilidade disso aqui é sua, não é minha. Toma, né? Devolve. Apenas devolve. Sem briga, sem... mas antes você não era assim. Eu mudei. Pronto. Né? Christian falando, ajudar é uma coisa, dar comida na boca é outra. O melhor é ajudar dando ferramentas. Sim. Só que tem pessoas que nessas ferramentas eles querem, né? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa disse que estava precisando, né, perdeu o emprego. O que a gente oferece? Trabalho. Mas a pessoa não aparece. Né? Mas não aparece por quê? Pode estar fazendo um monte de coisa, né? Pode estar ocupado, mas assim, a nossa parte a gente já fez, né? Mas tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem só ali, né? Não querem a ferramenta, querem já o produto final. Valesca falando, eu nem dava tempo da pessoa me pedir, eu me oferecia antes e não tinha nenhuma gratidão. Pois é. E geralmente a gente fica esperando, né? Nem que a pessoa, nem uma obrigada, mas às vezes... E é capaz ainda, isso eu já falei aqui, né? Até pra você também, Valesca, da pessoa ainda falar assim, não, eu não pedi nada, você fez porque quis. E realmente, é mentira? Não, é verdade. Então, ó, esquece, deixa a pessoa pedir. Se for o caso, mas também você, não é porque pediu que você é obrigado a fazer tudo não, tá? Então, beleza. Carla falando, eu acho péssimo, mas o que fazer no caso de uma... Não apareceu a pergunta toda. Aqui. Mas o que fazer no caso de uma enfermidade? Quando tava falando de ajuda, né? Né, Carla? Então, é diferente, né? Quando a pessoa tá com uma doença, lógico. Só que essa doença, né, tem ali um estágio, né, dependendo do que seja, um estágio grave que a pessoa precisa de ajuda. Porém, não é o tempo todo, né? A pessoa vai se recuperar. Né? E ela se recuperando, ela precisa mostrar também, né, que é capaz também de fazer algo. Né? Então, ok. Porque, gente, aqui a gente fala de uma forma generalizada, mas é caso a caso também, né? Não podemos generalizar para todo mundo. Quando a gente vai tratar ali pontualmente, tem coisas que realmente não tem como a pessoa se manter sozinha, né? Mas nesse caso que eu estava falando, não era isso. A pessoa não é doente, a pessoa é encostada, né? E, mas se eu deixar, os meus netos vão passar fome. Não vão. Fome não, fome você não deixa, foi o que eu falei para ela. Mas e as outras coisas? Que aí não era só comida que ela comprava, né? Ela se matava de trabalhar para comprar roupa, para ajudar no aluguel e por aí vai, né? Ela estava mantendo a casa, que não era dela, né? Que ela já deveria estar trabalhando menos, coitada, né? Mas ela agora está criando, além dos filhos que ela já criou, está criando os netos. É justo? Não é justo, mas é o que eu falei para ela, se você não mudar o seu comportamento, isso vai continuar e tá tudo bem, é a sua vida. Só não pode, gente, a gente só não pode fazer certas coisas, acomodar, né, deixar as pessoas acomodadas e ficar reclamando, né? Então, quer fazer, quer assumir
um projeto que não é seu, então assuma, mas para também de reclamar, porque senão vai piorar mais ainda, né? Isso aí. Jorge falando, já ouvi muito isso, agora aprendi que dizer não para fora é dizer sim para dentro, dependendo da ocasião. Isso aí. A gente precisa aprender a falar não. Muitas pessoas não sabem, porque tem medo de não serem amadas, né? Ah, não. Gente, o problema, eu sempre falo isso também, não é você falar sim sempre. Isso não é problema. O problema é quando dentro de você o não tá gritando, não, eu não vou fazer, eu não posso fazer, eu não quero fazer. Aí a pessoa te pede algo. Exemplo, você me empresta um dinheiro? Aí você, não vou emprestar porque eu sei que a pessoa não vai pagar. Dentro de você tá esse sentimento. Aí você não consegue falar não. Quanto que você precisa? Aí você vai lá, empresta o dinheiro sabendo que você não vai ter esse dinheiro. Isso é o problema. Se você quer emprestar, você já sabe, eu vou emprestar, mas eu sei que eu não vou ter esse dinheiro de volta. E toma, eu tô fazendo isso para ajudar. Tá tudo certo. O problema é quando dentro de você tá gritando o não, mas por conta de você achar que isso vai ser ruim para você, para sua imagem de boazinha, né? Aí você fala sim. Esse é um problema. Aí, aqui, vai dar problema energético. Por quê? Você gostaria de falar não, mas você disse sim. O que faz a nossa laringe, né, o nosso chakra laríngeo ficar desbloqueado, ficar desequilibrado, é a mentira. Mas isso é uma mentira? Sim, porque você queria falar não. Aí você mente, você fala uma coisa que você não sente. Aí você fala sim. Então isso aqui fica bloqueado, fica com a energia desequilibrada, entendeu? Então é isso. Carla falando, acho que a falta de uma profissão mexe muito com a autoestima. Nosso trabalho, a nossa expressão, sim. Muito mais que até uma profissão, Carla, não só a profissão, né? Mas você tem pessoas que assim, não tem uma profissão, né, conceituada nem nada, mas ela se sente feliz naquilo que ela faz. Eu acho que é o mais importante, né? Porque às vezes a pessoa, eu sou advogada, eu sou médica, né? Uma profissão renomada, né? Eu sou uma dentista, uma terapeuta, seja o que for. Mas se você não está feliz, também vai sair da boca para fora, entendeu? Então, a felicidade em fazer algo, acho que está mais acima, né, do que você não ter uma profissão. Quando você faz algo que você ama, quando você gosta, você nem não se importa para títulos, né, ter uma profissão. Mas eu faço o que eu gosto. Exemplo, né? Eu sou formada em enfermagem. Exemplo, que não é meu, é fictício. Mas eu não exerço a minha profissão, mas eu estou trabalhando com crianças, estou tomando conta de crianças. A pessoa está feliz, né? Entendeu o que eu quero dizer? Então, ser feliz é mais, ali com o que ela faz, é mais importante do que ser uma pessoa realizada na profissão, né? Ok? Que às vezes a gente olha muito, né, a realização ali profissional, mas será que a pessoa também está feliz com isso? Outra pergunta aqui. Detesto pessoas que falam alto. Essa pessoa é muito engraçada. O que fazer? Né? Gente, de novo, o outro se expressa da forma como ela aprendeu, da forma como ela acha que é o melhor para ela, ou, não tendo consciência nenhuma, foi o que ela aprendeu, né, na criação, com a família. Tem pessoas que falam alto mesmo, tem famílias que o pessoal fala, aqui a gente fala 2 idiomas. Vocês já viram esse meme? A pessoa fala português e gritanês. Mais ou menos assim. A pessoa fala gritando e tal, mas não estão brigando não, estão só conversando.
né? Se você, de novo, é uma pessoa, qualquer um de nós, que a gente se irrita com o falar do outro, com a postura do outro, né? A gente tem que olhar para dentro para entender o porquê que a gente está tão irritado com isso. Geralmente, essa pessoa que grita, essa pessoa que se expressa dessa forma mais grosseira, te faz ali conectar com alguma dor sua. Percebe-se, não é nada com aquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa não tem nada a ver. É algo que te lembra alguém lá atrás, alguém pelo qual você já passou por um problema. E aí você ficou com isso. Eu detesto pessoas que gritam. Por quê? Você teve algum tipo de problema com alguém lá atrás, que muitas vezes você nem lembra, é inconsciente. Mas aquilo já, sabe, igual fio desencapado. A pessoa gritou, encostou lá dentro do teu cérebro no fio desencapado que dá choque. E aí você não gosta, né? E aí você, eu vou me afastar dessas pessoas tóxicas que falam gritando. Tá, você pode se afastar se você realmente não consegue, se te faz mal. Mas é preciso olhar o que dentro de você tá querendo também sair aí. Não é só você, já pensou? Gente, se a gente fosse afastar de todo mundo que a gente não gosta de um comportamento, a gente vai viver sozinho, porque todo mundo tem algo que a gente não gosta, né? Tem que olhar. Se tem muita coisa que incomoda no outro, você tem que olhar para dentro para entender por quê. Não é fácil, gente. É assim, é um trabalho, né, de observação mesmo. Observar e sentir aquilo ali. Não é negar, sentir. Você está observando. Vamos nesse exemplo, a pessoa gritando. Nossa, aí dentro de você é aquela vozinha lá dentro, né? Teu pensamento, nossa, por que ela grita tanto? Gente, pra que esse nível tão alto? Meu Deus, será que ela é surda? Né? Começa a haver um monte de questionamento, vem julgamento, né? E você, nossa, ali dentro tá. Às vezes você não consegue ficar perto mais da pessoa, você tem que dar um tempo, porque você já tá ali muito. Entrou naquela energia, você não consegue sair. Mas se você for para um lugar, né, mais de observador e menos julgamento, você pode fazer o exercício de, nossa, essa pessoa deve ter aprendido assim com a mãe, com alguém, com o pai, com a família. Nossa, interessante. Já pensou a família dela toda reunida, como deve ser? Né? Começa a sair de um julgamento, né? Para uma coisa mais engraçada, para você suavizar dentro da tua cabeça, entendeu? Para você não ficar só, eu quero sair daqui porque eu não aguento. Não. Gente, deve ser engraçada a família dela reunida. Queria ser uma mosquinha para ver, né? E começa a criar uma história dentro da tua cabeça que te tire daquela vibração baixa e eleva. A alegria, gente, eleva muito a nossa vibração, né? Alegria, quando você ri, você tá mais alegre, né? E tira ali daquela fase ali de baixo da tabela das emoções que leva a gente, né, para julgamento, medo, né? Medo muitas vezes, já pensou ser igual a essa pessoa, né? E por aí vai. A Carla falando, usei profissão, pois creio que seja o trabalho que desenvolvemos que nos coloca como um profissional. Entendi, Carlinhos. Drica, boa noite. Pessoal que entrou aí, boa noite. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Acho que não. Se tiver mais alguma pergunta, façam aí na interrogação, tá, gente? Então, quando a gente fica em silêncio, né? Às vezes as pessoas ficam, ué, você não tá falando nada? Hoje você tá quietinha, vamos supor que você fale demais
e você queira agora mudar. Eu vou ficar mais em silêncio, vou falar o que a Alessandra, vou fazer o que a Alessandra, desculpa, gente, recomendou, vou observar mais, julgar menos. Por que eu falo julgar menos, né? O certo seria não julgar, mas a gente não vai conseguir sair, né, de um julgamento para não julgar. É um trabalho, né? Então, julgar cada vez menos, vou observar o que acontece primeiro aqui dentro de mim, antes de falar. Só que se você é uma pessoa que fala muito, que não faz silêncio, que está sempre com a tua opinião formada, né? Porque tem pessoas que se orgulham, né, de terem opiniões, e opiniões muitas vezes que afrontam, né, os outros, mas ela se orgulha disso, acha que isso é ser verdadeira, mas na verdade muitas vezes é ter falta de educação, só que ela não acha isso, ela acha que nossa, eu sou verdadeira, eu sou uma pessoa totalmente, né, desprendida e por aí vai. Vão começar a te pressionar para você falar, para você se expressar, para você... Você fala, gente, hoje eu tô quietinha, tô aqui observando. Ai, nossa, mas você tá mudada. Que bom, tô mudando sim. Tô buscando aí uma evolução. Mas eu gostava de você como você era antes. Entendi. Pois é. Mas eu tô buscando outras coisas, né? E também para de ficar explicando muito. As pessoas vão te cobrar? Vão, porque todo mundo cobra, é cobrado, né? Mas não entra nessa não, de querer explicar tudo, de querer né, justificar o que você está fazendo. Experimenta o que é bom para você. Se você, falando pelos cotovelos, falando à torta direita, né, exercendo aí a tua fala em excesso, está se fazendo bem para você? Continua. Mas se não tá, aprenda a observar. Alessandra, não sou eu que falo muito, são os outros. Aí eu te pergunto, será? Sempre quando a gente olha algo no outro, a gente tem também dentro de nós. Muitas vezes em menor frequência, mas a gente tem. Tá bom? Nunca é só o outro, gente. A gente está conectado com aquela pessoa, com aquela vibração, com aquela energia. Nós precisamos elevar a nossa para conectar com outras energias. Se a gente acha que tá todo mundo contra mim, eu sou uma flor de candura, né? Mas o mundo não me entende, tem algo muito errado aí, né? Porque não é assim. Tá todo mundo vivendo as suas batalhas, as suas histórias, né? Não tem ninguém contra você, né? Pense sempre dessa forma. Olá, Puca. Carla falando, meus irmãos são muito esporrentos, parece um hospício. E você consegue ficar bem, Carlinha, ou você fica agitada? Que é difícil, né? Não ficar agitada perto de agitação. Mas internamente a gente pode fazer esse trabalho. Renata, boa noite. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Pior que a fala em excesso é a síndrome do touchscreen e gestos. O que fazer para avisar a pessoa? Olha, Carlinha, isso é muito legal. Antes de eu ter esse conhecimento, eu me irritava muito com as pessoas touch, né? Mas aí, em algum momento lá da minha jornada, eu aprendi, até dando aula isso, que as pessoas, elas têm ali, como se fosse uma personalidade, né, mais dominante, e as pessoas que são touch, elas têm essa necessidade que é para ver se você está entendendo, que é para ver se você está dando atenção para ela, né? Ela precisa dessa conexão,
do toque, são as pessoas sinestésicas. Né? Então, exemplo, quando eu estou dando aula, eu tenho que ensinar nas 3 formas, né? Para as pessoas que são mais, porque todos nós temos essas três formas aí de aprendizado, tá? De desenvolver nosso diálogo, a nossa troca. Então, nós somos auditivos, né? Tem pessoas que são mais. Exemplo, quando eu estou vendo ali uma aula, recebendo uma aula, eu não escrevo quase nada. A minha forma de aprendizado é através mais da audição mesmo, tá? E se for algo prático, eu tenho que fazer a parte sinestésica. Escrever, eu quase não escrevo nada. Então, essa parte visual da escrita eu não tenho necessidade. Mas tem pessoas que têm. Eu dando aula, tem pessoas que nem olham para mim, elas ficam só, parece ali até que estão psicografando, igual o Chico Xavier. Nem olham, tudo que eu falo a pessoa já anota, né? Essas pessoas precisam dessa escrita ali para poder estudar, né? E outros precisam mais fazer. Então, quando você dá uma aula, você tem que ter essas 3 formas para você entender, né, como o outro vai aprender. E quando a gente está falando com alguém que está tocando na gente, é essa necessidade que a pessoa tem de se fazer entendida, de estabelecer uma comunicação com você, né, através do toque. Criança, quando está, né, aprendendo a conhecer as coisas, criança, né, bem pequena, ela toca tudo. A gente fala assim, não olha, não é para ver com a mão, é para ver com o olho, né? A gente fala isso para criança. Por quê? A gente sabe que ela vai mexer ali, vai quebrar. Nossa, ele não consegue ver só, tem que pegar. Por quê? Porque o tato, né, a sinestesia está muito forte na criança que está em aprendizado. Então, tem muitas questões aí, mas uma delas é essa pessoa ainda tem essa necessidade sinestésica e por isso que fica te tocando, né? Aí como é que a gente pode fazer para que ela perceba? Muitas vezes ela não vai perceber, porque ela tem essa necessidade, é dela. Então você, vai se afasta, né? Entendi. Vai, né? Dá licença que eu vou ali se estiver insuportável para você. Ainda mais hoje em dia, né? Que tá mais ainda difícil para pegar nas pessoas. Imagina os sinestésicos como estão passando essa fase aí. Aí foi o que está sendo inconveniente, né? Como falar para ela foi a continuação. Entendeu, Carlinho? Já sabia dessa parte da sinestesia, dessa necessidade das pessoas? É chato, né, pra gente, que eu também não gosto, que fica me tocando, mas é a necessidade dela. Então, quando eu entendi isso, aí eu fui para um lugar de mais compaixão. Nossa, ela não consegue estabelecer um vínculo comigo se ela não me tocar, né? Então, eu entendo a pessoa, né? Continuo não gostando, mas assim, vejo que não é algo que ela queira fazer de propósito, que ela queira para me agredir, nada disso, é porque ela tem que estabelecer um contato pegando na pessoa, né? É um contato, uma necessidade dela, entendeu? Aí a gente observa, entende e respira. Porque quando a gente entende, né, os motivos pelos quais a pessoa pode ter qualquer coisa, né, a gente fica num lugar de mais compaixão. Não que aquilo não vai irritar ainda você, mas você eleva um pouco a tua energia. Sim, só não sabia que a sinestesia incluía o famoso cutucar o outro. Sim, porque é o toque, né? Esse toque estabelece para ela esse vínculo, esse contato, né? Mas quando a gente tem intimidade, né, na brincadeira, a gente fala, tá bom, mas não precisa ficar me tocando, pronto, não vai levar. Quando é teu amigo, tá, a pessoa não vai levar a mal. Quando você não tem uma intimidade, aí fica mais chato, mas aí você sobe um pouco a tua energia para esse lugar aí de compaixão. Nossa, ela precisa de muito vínculo, né, de
pegar nas coisas, na pessoa, para poder estabelecer um contato, uma conversa. Caramba, deve ser difícil para ela, né? Aí você consegue sair um pouco, né, desse lugar que a gente fica bem irritado, né? É observar mesmo, né? Essa observação é muito importante, tanto para a gente, em primeiro lugar, bem como para as pessoas. Camila falando, poxa, não pude chegar mais cedo, ficar gravada? Vai, Camila, fica gravada aqui no meu perfil e amanhã às 19 horas sobe pro meu canal do YouTube. Já tem mais, agora eu falo sempre 80, mas agora já deve ter mais de 90 lives gravadas lá, né? Então assim, vale a pena, gente, com vários assuntos, né? Tem dias que é mais dessa parte de autoconhecimento, como é hoje, uma coisa mais voltada, né, para o autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, e às vezes para essa parte, né, de terapia, massoterapia, estética. Tem de tudo lá, tem vários assuntos, tá bom? O que mais, meus amores? Deixa eu ver quanto tempo. Falem aí, estamos nas últimas perguntas, né, sobre como silenciar a nossa mente, a nossa fala, né? Já disse que o que é importante não é você querer falar algo e não falar porque isso vai te prejudicar. Não é isso. O importante é você internalizar o que você está sentindo, entender a necessidade, observar o que está acontecendo, para aí sim você se expressar, né? Você não pode sair já falando antes de você observar, antes de você sentir. Não se obrigue a dar respostas logo, né? Se alguém vier te fazer uma pergunta que você tem dúvida ou que você não quer mais manter um padrão que está te fazendo mal, fala, você pode me dar um tempo para eu responder isso para você? Ai, mas como assim? Que frescura é essa? Porque vão querer, né, te julgar, vão querer te pressionar. Fala, não, eu não tô, dá logo, né? Não tô bem para responder agora. Eu posso te responder depois? Você me dá esse tempo? Você me ajuda? Pronto. Ah, não, tem que responder agora. Olha, mas não tô bem para responder. E pronto, não cede. Né? Não cede às pressões, porque vão existir, gente. As pessoas estão acostumadas com o teu padrão antigo, né? Pra gente mudar também não é fácil, né? Mas a gente consegue, tendo atitudes novas, colocando o que a gente quer de novo em prática. Repito, se a gente não muda as nossas atitudes, os resultados vão ser sempre os mesmos. Como é que a gente quer um resultado novo se a gente continua fazendo a mesma coisa, se arrastando ao longo dos anos? Não vai ter outro resultado. Aprendendo e gostando muito de meditar. Ai, que bom, Carlinha. Isso aí. Isso aí. As meditações, meditação guiada, essa parte de relaxamento, respiração, é muito importante para a gente realmente chegar na meditação de fato, né? Porque a meditação real é você sentar e esvaziar a mente. Só que, gente, ninguém consegue de uma hora para outra, né? Sentar e esvaziar a mente. Então, a gente coloca uma música, a gente faz uma meditação guiada, a gente faz uma meditação ali focada, né, no momento presente, ouve sons da natureza, não importa como você consegue, mas já é muita coisa, né? Já vai mudando bastante o padrão, né? Antes de você conseguir sentar e se desligar, não pensar mais em nada, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, ah, a minha mente fala muita coisa, a minha mente é barulhenta, como é que eu vou sentar e não vou pensar em nada? Eu não consigo. Aí a pessoa não tenta nada. Então fica de zero, ela não sabe sair de zero e nem tem como, né, para 10. Você tem que ir aos poucos até chegar nesse lugar que você quer, né? Não dá para você sair do zero para o 10 de uma hora para outra.
Então começa, gente, começa a fazer diferente do que você tem feito, para dar novos resultados. E o silêncio, muitas vezes, aquele silêncio que a gente não faz, é o que vai resolver muita coisa. É o que vai nos dar tempo de realmente sentir e não de pensar. Nos ensinaram muito errado, mas por que ensinaram errado? Porque eles também aprenderam assim. Quantas vezes a gente fala para a pessoa, pensa bem, hein? Raciocina, pensa antes de agir, fulana. Você não pensa, você age com o coração e se estrepa. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E não é isso, isso não é verdade. Não adianta você ficar pensando, raciocinando. É o contrário, você precisa sentir. Só que disseram pra gente que sentir é perigoso. Raciocina, pensa que você vai se dar bem. E não é, a nossa cabeça não... Ela tá muito conturbada, né? Você não silencia a tua mente, como é que você vai pensar e vai dar tudo certo? Pelo contrário, quanto mais você pensar, vai ser pior. Então, silencia a sua mente, respira, fecha os olhos, vê o que você está sentindo em relação àquele fato, àquela pessoa, né? O teu coração não vai te enganar. Agora a mente, ela fica confusa. Um monte de gente falando, um monte de coisa que a gente ouve, um monte de informação, um monte de coisa truncada, né? Mas o nosso coração, ele não mente. Se você souber silenciar a mente e escutar o coração, a gente sabe. Todos nós temos intuição. A gente pensa que não tem. Só que intuição, gente, não é... eu sabia que isso ia dar errado, viu? A minha intuição... Intuição não é coisa só para coisa negativa, não. Pelo contrário. A intuição te diz o que você precisa fazer para não ficar enrascada. Isso aí que você chama muitas vezes de intuição, não é intuição não. É a mente querendo te dizer, tá vendo? Você estava bem e agora você querendo explicar tudo. São paranoias, muita coisa da cabeça mesmo. Porque o teu coração não te engana. Vai nessa. Quantas vezes você falou, nossa, eu não ouvi o que eu estava sentindo, né? Eu fiz o que minha cabeça mandou. Fala aí. Diz se eu não tô certa. Tô certa ou tô errada? Oi, Anca, querida. Como é que você tá? Tudo bem? Diga-me tudo, não me esconda nada, queridas. Fale aí, tem mais alguma pergunta sobre a importância do silêncio? Silêncio não só, né? Esse silêncio da fala, mas o silêncio da nossa mente, né? Para a gente buscar cada vez mais aí desacelerar os pensamentos. Dei a dica aí da natureza, de contemplar. Lógico que eu falei, a praia é maravilhosa, né? Mas todo mundo gosta de praia. Não, gente, tem gente que não gosta, né? Mas busque algo que você goste, né? Não importa o que, e contempla, né? Tá bom? Tudo bem, que bom, querida. Beber água, gente. Falem aí. Mais alguma pergunta para a gente poder terminar? Ai, aguinha gostosa. Sempre quando eu bebo água eu falo isso, né? Mas eu amo mesmo. E a gente que fala muito por conta, né, do trabalho, muitas vezes fica com a gargantinha. E se não hidratar, o negócio piora, né? Mas vamos que vamos. É o nosso instrumento de trabalho. Até isso também a gente tem que saber poupar, né? Vai ficar falando, gastando a voz aí à toa? Pode não. Tem que valorizar nosso instrumento. Maísa, boa noite. O que mais, meus amores? Acho que não tem mais pergunta. Então, quem for ver a gravação, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí. Eu sempre respondo.
né? Estamos juntos, né? Sempre buscando aqui trazer uma coisa boa para vocês, para mim. Eu sempre falo, quando eu tô falando aqui, eu sou a primeira a me ouvir. Então, tudo isso também eu vou internalizando em mim, para cada vez mais eu lembrar que eu preciso observar primeiro, né? Quando vier um julgamento, fala, opa, Alessandra, você está julgando. Se coloca no lugar da pessoa, tenha compaixão, observa, não julga, né? Calça um pouquinho o sapato do outro para ver onde dói, né? Tenta pelo menos, gente, tenta, né? Se colocar no lugar do outro. Não é para sentir a dor do outro, não é isso. Mas é para que a gente tenha uma atitude melhor, né? Para que a gente não gaste a nossa energia querendo mudar o outro. Muitas vezes ele não sabe ser diferente. Primeiro que ele não aprendeu, né? E aí como é que ele vai dar algo que ele não tem, né? Ou se aprendeu, né? Se foi ensinado, ele não quis internalizar. E tá tudo bem. Chega uma hora que a gente vai começar a pensar assim, ok, esse comportamento da pessoa, nossa, é péssimo, mas é o que ela tem para dar. Eu não posso fazer com que ela mude. Ela é que precisa querer mudar. Se a pessoa te pergunta, ok, você fala a tua opinião, né? Mas se ela não te perguntar, a gente não tem o direito de falar, né? Principalmente porque a pessoa muitas vezes nem vai. Não é porque você não tem o que falar, não. A pessoa não vai nem conseguir acessar o que você está querendo dizer. Ela não vai alcançar. Aí você vai gastar energia à toa, porque a pessoa não pediu a sua opinião, você está dando opinião à toa. Por quê? Porque você está querendo controlar, você está querendo mudar as pessoas. Às vezes você descobre uma coisa tão bacana, eu entendo, né? Uma coisa bacana, por exemplo, uma religião. Eu entendo essas pessoas que às vezes estavam no fundo do poço e se descobriram numa religião, numa filosofia, num algo que foi muito bom para ela. Ela fica querendo mostrar aquilo para todo mundo. Fica querendo, né? Nossa, contagiar as pessoas com aquela nova descoberta dela, né? Mas depois isso, a tendência é que a pessoa entenda que cada um tem seu lugar, cada um tem a sua hora, cada um vai gostar daquilo que bem entender, não precisa gostar da mesma coisa que você, né? Respeito acima de tudo. Ah, Alessandra, mas tem pessoas que não são assim. Tem, gente, tem um monte. Se a gente entende isso, a gente aceita que esse mundo tem tudo e mais um pouco que a gente às vezes nem imagina, a gente não fica tão presas. Oh, meu Deus, mas por que isso acontece? No mundo tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Onde você vai focar é que faz total diferença, né? Foca no que te faz bem, foca escute as pessoas que você admira, que você gosta, mas também não deixe de escutar opiniões contrárias à sua, né? Entendendo que cada um tem motivo para ser do jeito que é, né? Muitas vezes, muita porrada na vida, muitas vezes a pessoa construiu aquela armadura e por isso que ela é dessa forma, e tá tudo bem, é o jeito que ela sabe. Você entender que nada é pessoal, que você tem as suas experiências e o outro tem a dele, traz você para um patamar de não identificação e de não sofrimento, né? Para de se perguntar por que fulano é assim, é assado, por que tem comportamentos assim. Ah, meu Deus, por que existe isso? A resposta é: tem tudo que você imagina e o que não imagina nesse mundo. A forma como você reage a tudo isso é que faz diferença. Mudar as pessoas, as situações,
Nós não conseguimos. Porque mudar nós mesmos já é bem difícil, quanto mais o outro. Mas se a gente se coloca, né, um pouquinho ali naquele lugar, se a gente olha com esses olhos aí de observação e principalmente compaixão, a gente para de indagar muita coisa, para de sofrer, né? Por que o outro é assim? Ele é assim, porque é a forma como ele sabe ser. Né? Aí mudar qualquer um pode, a qualquer momento. Mas nós não somos responsáveis por isso. Somos responsáveis pela nossa vida. O outro, você pode ajudar se ele te pedir. Não pediu, só envia amor, que esse aí a gente não precisa pedir licença, né, para amar ninguém. Amar, gente, não é apego, porque quando você ama, você quer o bem da pessoa, tá? Então, muitas vezes o bem da pessoa não está perto de você e tá tudo bem. Envia amor para a pessoa, porque é o amor que transforma. O resto, aí é a caminhada da pessoa que vai se dar aí, né? Conforme precisa ser. E que a gente não faz nem ideia do porquê, tá bom? Então é isso, meus queridos. Silenciem cada vez mais a mente, para que a tua boca, né, não fale aí coisas que não devem ser ditas, porque realmente uma palavra lançada é igual uma seta, ela não volta, né? Mas tudo bem, falou alguma coisa que não foi legal, pede desculpas, aí se o outro te desculpar ou não, aí já não é responsabilidade sua, tá bom? Vale aí o que tá no teu coração. Vander Lúcia, boa noite, querida, boa noite a todos. Valesca, Carla, Christian, todo mundo que entrou, e que Adriana e Ianca, as pessoas que entraram, Camila, né, já falei, Jorge, e que eu não falei o nome, desculpa, porque é muita coisa aqui pra gente estar vendo ao mesmo tempo, mas é de coração que eu tô aqui toda quarta, né, quando não dá eu falo, mas assim, eu tenho cumprido direitinho, toda quarta às 21 horas, né, e me deem também sugestões aí do que a gente vai falar, tá? Que às vezes falta criatividade, gente. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Que bom, Carla. Beijo, Ianca, Valesca, Rosana. Rosane, boa noite, querida. Beijo no seu coração, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, próximo story, próxima live. E qualquer coisa é só mandar mensagem aí, tá bom, gente? Fui, boa noite. Tchau, tchau.